e aqui no Dipionet isso não tem vez, assim, a gente se policia muito para isso, e a Renata gentilmente aceitou participar como expositora do 10º comitê, do 10º encontro. Então, Rê, muito obrigada. Ao final, como vocês sabem, a gente vai poder debater o que foi discutido, tirar algumas dúvidas. Vocês, por favor, fiquem muito, muito à vontade. Rê, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir certinho? Sim, tranquilo. Perfeito. Então, como a Daiane falou, né, esse é o 10º encontro do Comitê de Pesquisa, de Ciência e Pesquisa em Proteção de Dados. É um prazer estar participando de novo, é a minha segunda apresentação, desde quando o comitê iniciou. Acho que a primeira foi a Daiane ou foi a Jéssica, depois logo eu tive a oportunidade de apresentar também. E agora, novamente, aqui no nosso 10º encontro. Então, é muito legal ver o quanto esse projeto evoluiu. E antes éramos 4, 5 pessoas participando. Hoje já somos aí, não consigo, 21 pessoas participando. Então, já é bem mais gratificante. E eu acho bem legal a participação dos devs e do pessoal do comercial, que no decorrer da palestra eu vou falar bastante sobre o produto, o quanto a gente está alinhado com o produto. Então, vai ser bem importante a participação de vocês. Eu já adianto que é um tema um pouco longo, um pouquinho cansativo, mas eu vou tentar deixar o mais dinâmico possível para vocês. E no final a gente pode debater aí sobre as dúvidas. Deixa eu passar aqui. Só um pouquinho. Volta. Aí. Começar falando um pouquinho do objetivo do guia. O guia ele visa estabelecer parâmetros capazes de conferir segurança jurídica às operações com dados pessoais realizados por órgãos e entidades públicas, assegurando, então, a celeridade, que é a rapidez e a eficiência necessária para a execução das políticas e prestação de serviços públicos, garantindo respeito aos titulares de dados. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui na Operações com os nossos clientes é que a LGPD ela não veio para travar nenhuma atividade, seja na esfera privada ou na esfera pública, mas ela vem sim para garantir que os dados, né, sejam tratados com respeito, que os dados dos titulares sejam tratados com respeito, com cautela, e que também é uma forma de tanto esfera pública e privada se resguardarem também no tratamento de dados. Mas, enfim, o que é o poder público, né? O que compõe aí o poder público? Inclui os órgãos e entidades dos entes federativos, então, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Inclui também os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Serviços notoriais e de registro, que são os cartórios, e empresas públicas e sociedades de economia mista. Uma curiosidade do guia que eu achei bem interessante trazer para a apresentação e que é importante que a gente saiba, até para a gente orientar os nossos clientes, é que o servidor público, além dele ser o titular de dados pessoais, ele também é responsável por tratar dados pessoais. Então, dessa forma, se ele tratar dados pessoais de maneira indevida, como, por exemplo, vai que ele vende lá um banco de dados pessoais, então, esse servidor, ele pode sim ser responsabilizado e sofrer aí um processo administrativo disciplinar. Então, é importante que a gente fique atento, então, toda vez que a gente falar em poder público, que a gente pense nessas entidades que estão aí, nesses órgãos, e que a gente pense também na atuação do servidor público, né? O guia, ele traz alguns pontos principais sobre a LGPD e sobre o entendimento e os estudos que a NPD realizou referente ao poder público. E um dos principais, né, pontos que ele trouxe aí foram as bases legais. Ao todo, a gente tem 10 bases legais dispostas na LGPD, porém o guia ele deu ênfase nessas 4 que eu vou apresentar para vocês agora. A primeira delas é o consentimento, que assegura ao titular de dados a possibilidade de autorizar
ou não o tratamento de seus dados, sem que sua decisão resulte em restrições à sua condição jurídica ou ao exercício de direitos fundamentais. Eu coloquei aí entre parênteses manifestação livre. Por quê? Toda vez que a gente fala de consentimento, esse consentimento, pessoal, ele é na LGPD, ele está bem desenhado e bem claro lá que ele precisa ser uma manifestação livre, informada e inequívoca. Ou seja, o consentimento ele não pode ser compulsório, ele não pode ser obrigatório. Ele tem que estar ali, tem que ter a discriminação da finalidade daquela atividade para que o titular de dados possa ou não aceitar. Eu trouxe 2 exemplos para ficar mais fácil da gente compreender, que é quando a gente vai matrícula em universidade pública. Caso o estudante não aceite os termos e condições de uso dos dados pessoais, será impedido de concluir a matrícula. Ou seja, esse consentimento ele acaba sendo nulo porque ele é um consentimento compulsório. Então, por exemplo, como a gente estava esse tempo todo de pandemia e ainda está tendo bastante aula online, né? As matrículas das universidades públicas, elas estavam ocorrendo o quê? De forma online. Então, você entra lá, você preenche a sua ficha cadastral com os dados necessários, só que ao final sempre pede para você aceitar uns termos e condições de uso para você concluir a matrícula. E geralmente, se você não aceitar, você é impedido de concluir a matrícula, de assistir às aulas e de também usufruir dos outros serviços da universidade, seja pegar livros na biblioteca, alguma coisa assim. Então, esse aceite, ele vem de maneira compulsória, porque se você não aceitar, você tem aí, acaba perdendo a oportunidade de fazer a matrícula. Então, nesse caso, a universidade ela deveria utilizar de outra base legal para regulamentar esse aceite, né, essas condições de termo de uso, ou então ser mais clara na descrição, na finalidade e também deixar aí a disposição, né, do aluno aceitar ou não aceitar esses termos aí de condições de tratamento dos seus dados pessoais. Uma das atividades que acontece também no poder público, e às vezes já até aconteceu com vocês, é de pesquisas de satisfação. Às vezes, por exemplo, a gente vai lá no Poupa Tempo ou em algum outro órgão público realizar algum serviço e logo que acaba o serviço, o servidor público pede para a gente responder ali uma pesquisa de satisfação ou então depois eles enviam no nosso e-mail, no nosso SMS, para a gente preencher. E ali a gente pode ou não preencher, autorizar ou não o preenchimento e a utilização dos nossos dados. Então, essa sim é uma forma de aceite de atividade que podemos basear na base legal do consentimento. Agora, sempre que o consentimento ele for imposto para você, aí a gente já não pode aceitar, porque a LGPD é clara nessa questão que a manifestação, que a autorização, ela deve ser uma manifestação livre. Então, por isso que é importante o guia ter ressaltado essa base legal. Outra base legal que o guia trouxe para a gente é o legítimo interesse. A utilização dos dados não deve ser compulsória e não deve se basear no exercício de prerrogativas estatais, que decorram do cumprimento de obrigações e atribuições legais. Para utilizar o legítimo interesse, a gente precisa realizar o famoso teste de proporcionalidade. De um lado, a gente precisa analisar os interesses do controlador, que no caso é o poder público, que é o agente de tratamento, e do outro, a gente precisa enxergar os direitos e as expectativas do titular. E o titular, ele tem o direito de opor a esse tratamento, de se opor a esse tratamento quando for baseado no legítimo interesse. Porém, uma coisa que a gente precisa observar é que, se não há que se falar em teste de proporcionalidade quando os interesses estatais estiverem estabelecidos por determinação legal ou regulamentar, preferindo, assim, outras bases legais, como o cumprimento de obrigação legal e a execução de políticas públicas.
Então, a gente só pode utilizar do consentimento quando ele não é do legítimo interesse, quando ele não advir de uma determinação legal. Eu trouxe aqui também 2 exemplos que a gente teve no DPO-Net com um dos nossos clientes de poder público e que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem a questão de utilizar a base do legítimo interesse. Tem a questão das câmeras de vigilância. Essas câmeras de vigilância, o cliente ele explicou para a gente que era para proteger o patrimônio público e os servidores durante ali o trabalho. Esse tratamento, ele não está associado a uma determinação legal. É uma boa prática que o pessoal lá do órgão resolveu instituir para caso aconteça alguma coisa, a destruição de algum patrimônio ou ofensa de algum servidor público, para que eles tenham essas imagens gravadas pelas câmeras de vigilância. Dessa forma, é possível a gente usar a base legal do legítimo interesse, porque a gente tem aí o interesse do controlador em resguardar o patrimônio público, em proteger seus servidores, e tem também, no caso, aí a gente pode colocar como titular de dado os servidores de serem protegidos de alguma acusação ou, de repente, alguma reclamação na ouvidoria. Eu fui em tal lugar, fulano me atendeu super mal, chegou a ser rude comigo. Então, vai ter lá as imagens da câmera para comprovar se esse servidor for mesmo rude ou não na hora do atendimento. Então, nesse caso, a gente pode, sim, optar pelo legítimo interesse. Agora, no mesmo órgão público, tinha lá a questão das filmagens de sessões plenárias e sessões públicas de licitação. Então, entidades públicas são obrigadas a transmitir essas sessões plenárias e os pregões licitatórios, visto que é uma determinação legal. Sendo assim, não é o caso da gente aplicar o legítimo interesse, e sim aplicar a outra base legal, que acho que é a próxima que eu vou falar para vocês agora, que é o cumprimento de uma obrigação legal. Por quê? Transmitir essas sessões plenárias e essas sessões públicas de licitação é uma obrigação, geralmente das câmaras, das prefeituras. Então, já vem determinado, já advém de uma obrigação legal. Então, não tem por que a gente utilizar a base do legítimo interesse, sendo que a gente tem outra base legal que a gente pode utilizar. É importante a gente ressaltar também que sempre ao utilizar o legítimo interesse é primordial estabelecer medidas de segurança durante o tratamento de dados. Mais para frente eu vou falar um pouquinho também das medidas de segurança. 3. Cumprimento de obrigação legal. Essa é a base legal que a gente mais utiliza para enquadrar os processos dos nossos clientes do poder público. Essa é a base legal que autoriza os agentes de tratamento a tratar os dados pessoais quando a finalidade for para atendimento de uma determinação legal, seja ela uma lei federal, estadual, municipal, um decreto, uma norma regulamentar e afins, várias outras determinações legais e atribuições legais que incorrem sobre o poder público. Eu trouxe 2 exemplos que também foi de processos mapeados pelos nossos clientes, que é o cadastro do contribuinte, né? No setor, se eu não me engano, era o setor de tributação, o cadastro do contribuinte, que ele escreveu que é a base para todas as atividades do município. Então, através dela, conseguimos movimentar as informações em nossos sistemas e utilizar nossos programas. Programas como Protocolo, Dívida Ativa, IPTU, ITBI e vários outros programas lá. Então, já é necessário que tenha esse cadastro para que possa cumprir essas obrigações legais, essas determinações legais, principalmente relacionadas aos impostos, né? Ata de posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Orgânica do Município, que também é uma condição para que o vereador ou prefeito tome posse, que tenha essa documentação, seja feita essa ata. Então, é aí também uma determinação legal que precisa ser cumprida. Então, nesses casos, a gente baseia a utilização dos dados pessoais com base no cumprimento de obrigação legal. A 4ª é a execução de políticas públicas. O conceito de política pública, ele deve ser interpretado de forma ampla, de modo a abranger qualquer programa ou ação governamental, definido em lei, regulamento ou ajuste contratual.
o tratamento deve ser realizado para atendimento da finalidade pública, na intenção do interesse público, com o objetivo de executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público. Eu trouxe um exemplo bem legal, que é, no caso da Secretaria da Saúde, realizar um tratamento de dados pessoais de pessoas fumantes atendidas em hospitais públicos para fins de planejamento e execução de uma política pública de controle e prevenção do tabagismo. Os dados pessoais são tratados pela própria secretaria e, eventualmente, compartilhados com alguma autarquia ou algum outro órgão responsável por executar o programa. Envolve dados sensíveis, mas por envolver dados sensíveis, o tratamento de dados pessoais é realizado também com base no artigo 11, inciso 2 da linha B da LGPD, que é execução de políticas públicas. E essa finalidade, ela é uma finalidade específica, é uma execução de uma política pública estabelecida em regulamento e em conformidade com a LGPD. Um outro caso também que aconteceu de uma política pública, para ilustrar para vocês, para ficar mais fácil de entender, é o caso do Vacina Já. Logo quando teve aquela questão da pandemia, que o governo começou a fazer aquela campanha, aquela política pública que a gente precisava entrar lá no site do Vacina Já, colocar nossos dados e, às vezes, colocar até informações profissionais, porque enfermeiros e o pessoal da saúde tomava antes, depois os idosos. Então, também é uma execução de política pública, onde a gente compartilhou lá nossos dados com o governo, com o Estado. Então, essas foram as bases legais que o guia abordou, e realmente, com a nossa experiência, a gente percebe que são as mais utilizadas, né? O que a gente utilizou bastante nos nossos enquadramentos. E o guia traz também os princípios. Os princípios constituem parte essencial do tratamento de dados pessoais. São, ao todo, 10 princípios que norteiam a LGPD e, com base nos estudos realizados pela NPD, o guia enfatizou os seguintes princípios. O princípio da finalidade, que quer dizer que o tratamento de dados ele deve ser sempre associado a uma finalidade pública que seja lícita, específica, explícita e informada. O princípio da finalidade, ele traz também uma ressalva sobre o tratamento posterior dos dados pessoais, que é o eventual uso secundário dos dados pessoais. Segundo o princípio da finalidade, o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado para uma finalidade que seja compatível com aquela finalidade original. Então, por exemplo, se eu fiz a campanha do tabagismo e eu usei os dados dos fumantes e agora eu quero fazer uma campanha de prevenção do câncer do pulmão, eu posso utilizar esses dados, porque a finalidade não foge muito da finalidade original da qual eu estou coletando os dados. Porém, se eu pegar esses dados da campanha do tabagismo e jogar, de repente, lá para escrever o pessoal no programa Minha Casa Minha Vida ou no programa de Bolsa Família, aí eu já não posso. Por quê? Destoa totalmente, é diferente totalmente da finalidade principal. Outros princípios que são 10 também, são 10 princípios, o guia abordou só 5, que eu acho que são os principais, o que o pessoal estava tendo mais dificuldade, e o outro é o princípio da adequação, que garante a compatibilidade entre o tratamento dos dados pessoais e as finalidades que são informadas para o titular. Ou seja, o tratamento de dado ele deve ser compatível com aquele que a gente informa para o titular. A gente não pode coletar dado para X e utilizar para Y, senão a gente fere aí o princípio da adequação. O princípio da necessidade, que com a experiência que a gente teve, e eu não sei se tem alguém de CS aí assistindo, mas se tiver a Ayla, né? Mas o Felipe, ele foi mapear comigo aí um órgão público e a gente percebeu que o princípio da necessidade não existe. Eles coletam tudo possível de dados que eles podem sobre o cidadão. Mas o princípio da necessidade é o quê? Não deve ser admitido a coleta indevida e excessiva dos dados, pois deve-se pensar, né, se prevenir de realizar tratamentos discriminatórios e injustificados que possam ocorrer devido à coleta desses dados desnecessários. Eu fui acompanhar o mapeamento de um processo que era para inscrição de casa pública. O departamento, acho que era desenvolvimento urbano, habitacional, alguma coisa assim. E lá eles coletavam dado referente à saúde, orientação sexual do cidadão, várias informações que,
para atingir aquela finalidade, que é aquele primeiro princípio que a gente falou lá no começo, não tem necessidade. Mas o argumento dele foi que era um sistema que já era mecanizado, que não tinha como retirar e que eles precisavam coletar esses dados, senão eles não conseguiam concluir a inscrição do cidadão para concorrer à casa pública. Então, esse é um princípio que eles infringem muito, eles coletam muitos dados, né? Princípio da transparência, que garante ao titular de dados a disponibilização de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de seus dados pessoais e os respectivos agentes de tratamento. Aqui a gente vê a importância de um canal de comunicação facilitado, tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada, e é muito legal quando a gente vê os nossos clientes utilizando o selo de privacidade, e a gente tem clientes das duas esferas, públicas e privadas, utilizando, para manter o princípio da transparência em dia, que também abrange o princípio do livre acesso, que garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre sua integralidade dos seus dados pessoais. Dá uma respirada, tomar uma água, muita informação. Na parte final do guia, o guia traz duas operações. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler lá a LGPD, mas a LGPD traz mais de 20 operações de tratamento que a gente pode utilizar dados pessoais. O guia trouxe para a gente o compartilhamento e a divulgação dos dados pessoais, sempre em conformidade com o tratamento com a LGPD. O compartilhamento de dados pessoais é a operação de tratamento que confere permissão de acesso ou transferência de uma base de dados pessoais a outro ente público ou até um ente privado, mas sempre respeitando o quê? A finalidade pública. E para o poder público, o guia traz alguns requisitos específicos, que são a formalização do registro. Então, por meio de um procedimento administrativo, um contrato ou até a edição de um ato normativo, formalizar esses compartilhamentos. Objetivo e finalidade, ou seja, o objeto de compartilhamento devem ser indicados, os objetos de compartilhamento, eles devem ser indicados de forma objetiva e detalhada, e a finalidade deve ser específica, ou seja, deve ficar claro ali naquela documentação quais dados serão compartilhados, como serão compartilhados e para quê. Deve constar a base legal que regulamenta aquela atividade, deve constar a duração do tratamento de forma expressa, o período de duração do uso compartilhado dos dados e, se for o caso, se há a possibilidade de conservação ou se, após o término, será eliminado. Deve ser tratado com transparência e observado os direitos dos titulares, assegurando sempre a disponibilização de informações claras e precisas e sempre tendo um canal facilitado para que o titular de dados exerça os seus direitos. E constitui também uma boa prática divulgar na página eletrônica dos órgãos, né, e das entidades responsáveis as informações pertinentes. Então, a gente indica sempre para os nossos clientes colocar lá no site o selo, colocar todas as informações de forma bem clara para respeitar essa questão da transparência. E prevenção e segurança, que deve constar a descrição das medidas técnicas e administrativas adotadas para proteger os dados pessoais de incidentes de segurança. Novo compartilhamento ou transferência posterior dos dados, ou seja, se houver a utilização daqueles dados coletados para a campanha X e for utilizado para a campanha Y, esse compartilhamento, essa transferência posterior deve estar documentada também nesse documento que vai estabelecer o compartilhamento. Uso compartilhado de dados pessoais entre entes públicos e privados, que pode acontecer, respeitando sempre a finalidade pública e desde que seguindo as hipóteses previstas na LGPD. Elaboração de relatório de impacto, que fortalece sua conformidade, a conformidade com a legislação dos dados pessoais.
e identificar as funções e responsabilidades dos agentes de tratamento. Porque assim a gente consegue detalhar as diretrizes de tratamento, as responsabilidades e as condições a serem observadas. A outra operação que o guia aborda, então, é a divulgação de dados pessoais. Esse tratamento envolve uma ponderação entre o direito da privacidade e o direito à proteção de dados pessoais, que, de um lado, né, a gente tem o direito dos indivíduos a informações sobre o direito do indivíduo à privacidade e à proteção dos dados pessoais, e do outro, o direito de todos os indivíduos a informações sobre as atividades do poder público, que recai também sobre o princípio da publicidade e a lei de acesso à informação, que tem o portal da transparência e tudo mais. E logo quando a gente começou a trabalhar com o poder público, eu fui dar uma olhada no portal da transparência de um dos nossos clientes, eu conseguia ver lá quem tinha empréstimo, quanto que recebia, qual era o cargo, quanto que era descontado. Então, realmente, se você der uma busca lá no portal da transparência dos funcionários públicos, do servidor público, você consegue ver tudo. E é necessário ter essa divulgação, então fica esse embate entre a privacidade e a lei do acesso à informação. A ANPD, nesse caso, ela recomenda que deve ser realizada uma avaliação sobre os riscos e os impactos para os titulares de dados pessoais, bem como sobre implementar medidas de segurança mais adequadas para mitigar possíveis danos decorrentes dos tratamentos dos dados pessoais. E ela determina também alguns cuidados que devem ser observados na divulgação dos dados pessoais. A coleta do dado pessoal é necessária e adequada para aquela finalidade de tratamento. Então, o órgão público precisa sempre verificar a possibilidade da dispensa da coleta ou da eliminação de algum dado pessoal, ou as formas de atingir, ou se há formas de atingir a finalidade sem o tratamento de dados pessoais e de maneira menos gravosa ao titular de dados. Então, sempre prestar atenção realmente nessa questão da necessidade de coletar dados, se não está coletando dado a mais, né? Dados que não têm necessidade para aquela finalidade, como é o caso lá da orientação sexual. Verificar se a divulgação não envolve dados sensíveis e, caso envolva, deve ser efetuado um tratamento com maior cautela, né, observando lá as normas específicas da LGPD, porque a gente sabe que o dado sensível, a partir do momento que ele é vazado, ele pode causar uma discriminação, e a gente está até com um problema que tem um cliente nosso que ele está concorrendo aí para ser a melhor cidade até 2035, alguma coisa assim, ser a melhor cidade para se viver. Só que para isso ele precisa fornecer algumas informações de saúde. E uma dessas informações de saúde é fornecer quantos dos seus habitantes possuem HIV, qual a idade, como contraíram. Então a gente está nesse embate aí de como que vai fornecer essas informações para que eles possam participar desse projeto, né? E aí tem algumas medidas de segurança, medidas de mitigação de risco para o titular de dados que podem ser adotadas, que são a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados, a orientação que, no caso, a gente deu para esse cliente, que é medidas de prevenção e segurança, por exemplo, a anonimização ou pseudo-anonimização desses dados, que se realmente tiver que fornecer essas informações de cunho tão sensível, que forneçam de forma anonimizada, limitação da divulgação àqueles dados necessários para alcançar a finalidade pretendida, a transparência no tratamento de dados. Esses dias a gente estava até conversando e a gente estava falando, transparência é tudo, né? A gente pode tratar o dado de qualquer forma, desde que a gente seja transparente com o titular de dados, que a gente informe ali qual a finalidade daquele tratamento. Garantia dos direitos dos titulares. Então, essas foram os pontos principais que o guia trouxe para a gente, referente à legislação, que foram as bases legais, os princípios e essas duas operações de tratamento. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem outras, né? Como eu falei para vocês, depois se vocês quiserem dar uma lidinha lá, hoje em dia tudo que a gente faz é uma operação de tratamento de dados pessoais, até o acesso é uma operação de tratamento. Mas ele quis trazer enfoque para essas duas. Eu trouxe algumas considerações finais, né?
E pode-se dizer que o Estado é um dos maiores concentradores de dados pessoais. Isso porque ele controla, ainda que indiretamente, a vida financeira, o acesso à saúde, dados educacionais, dados trabalhistas, eventuais processos judiciais e entre outras informações. Além disso, o Estado é um empregador gigante. São milhões de pessoas trabalhando para os municípios, trabalhando para entes municipais, estaduais e federais, operando aí dados pessoais. E o governo possui também grandes parcerias com empresas dos setores de tecnologia, que, a pedido dele, coletam, armazenam, compartilham e tratam de diversas formas os dados pessoais. Assim, deixar o poder público fora do alcance da LGPD é impossível, né? Ele é, sim, um dos maiores concentradores de dados pessoais que a gente tem. O poder público ele tem se tornado cada vez mais digital. Basta uma rápida pesquisa nas lojas de aplicativo para encontrarmos os mais variados apps e sistemas gerenciados pelo governo, como Sistema do INSS, FGTS, DataSUS, E-Social, CNH Digital, E-Título, entre outros, que eles alegam, né, que o objetivo é facilitar a vida da sociedade. Inclusive, ontem foi lançado também a unificação, o novo RG, né? Que agora o novo RG ele pode ser tanto físico quanto virtual, vai ter lá um QR Code, e que vai constar agora todas as informações ali, só com o CPF. O poder público ele sofrerá um impacto gigante com as disposições da LGPD e aos poucos ele vem se movimentando. Porém, ainda precisa capacitar pessoas para atuar como encarregado de dados, realizar os mapeamentos, realizar relatórios de impacto, aplicar novas metodologias como o Privacy by Design, que é a privacidade desde o início de qualquer projeto, a gente começar já, vai iniciar um projeto novo, a gente já pensar na privacidade desde o início, bem como investir nas medidas de segurança e nas recomendações de boas práticas. É claro que existe aí algumas complicações no setor público, desde o fato de que o processo de aquisição, de solução é bem mais moroso, até o fato da necessidade de treinar uma estrutura gigantesca, né, como é o Estado. E tudo isso vai exigir um tempinho aí para que o pessoal do poder público possa se adequar e possa se adequar com estratégia. Mas a gente tem alguns clientes já de poder público que estão se movimentando e a gente fica muito feliz de a nossa solução atendê-los, né? Por isso que eu falei que é importante a participação dos devs. Quando sai esses guias, a gente aqui de operação fica toda alvoroçada, né? Operação e produto para ler, para ver se a nossa metodologia, o que a gente está fornecendo para o mercado, está de acordo também com o entendimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ainda bem que cada guia que sai, a gente vê que a gente está cada vez mais assim no caminho certo para a implementação da LGPD, seja na esfera privada e seja na esfera pública. Então, essas foram as observações que eu trouxe para vocês. Espero que vocês estejam todos acordados, todos prestando atenção. E eu devolvo aí a palavra para a Daiane para ela abrir para debate, pergunta, se tiver alguma coisa. Imagina, Rê, muito obrigada pela sua apresentação, foi extremamente rica, deu para a gente entender várias coisas, principalmente porque você trouxe muitos exemplos práticos, né? Você que é uma das nossas responsáveis pelo acompanhamento dos nossos clientes que vêm do poder público, então você tem uma experiência muito grande, muito rica. De fato, eles têm muita dificuldade, tanto na questão da estrutura, como você mesmo falou, tanto na questão de quase todos os atos que eles vão precisar fazer envolve licitação, são questões mais morosas e devem, de fato, envolver mesmo, né? A máquina pública ela deve ser extremamente observada, seguir a lei, mas as coisas são um pouco mais morosas. Algumas coisas que você me falou, que você trouxe para a gente, que eu acho interessante a gente destacar, é a questão, por exemplo, da identificação civil nacional, né? Que seria um documento único, que concentraria todos os nossos dados, que parece para a gente ser maravilhoso, né? Porque a gente tem um monte de documento, um CPF, um RG, uma carteira de motorista. Para a gente, enquanto pessoa física, parece ser uma ideia muito boa, mas
Será que por trás, como que funciona essa questão da concentração de todos esses dados em um único órgão? Esse compartilhamento de dados entre os órgãos, será que tem algum tipo de seguir a LGPD mesmo, né? Porque esse projeto de lei ele é anterior à vigência da LGPD. Então, a gente precisaria, né, os responsáveis, revisitar esse projeto de lei já com os princípios e com as bases legais que a LGPD traz. E não apenas a gente implementar isso sem nenhuma preocupação com a proteção de dados, com a privacidade. Justamente por isso que você muito bem trouxe o Estado ao que mais concentra dados. Ele concentra dados de todo mundo que está aqui, de todo mundo, não tem como ele não saber. Mas e aí? Será que ele pode ter todos esses dados sem nenhuma finalidade legítima? É uma das coisas que a gente pode trazer para o debate e é muito enriquecedor. Outra coisa que afeta diretamente o nosso produto, né? Havia um comentário na doutrina a respeito de que o poder público teria uma base legal, inclusive eu e a Jéssica já conversamos sobre isso, específica, que seria a base legal do artigo 23. E esse guia da NPD, ele veio para desmistificar, olha, não, as bases legais, elas são a do 7º e a do 11 mesmo, para todo mundo. No poder público, vai ter que ser feita uma análise juntamente com o 23, então, o que foi muito bom para o nosso produto, a gente não precisou alterar. Então, quando a gente faz o enquadramento das atividades dos nossos clientes, a gente vai fazer pelo 7º e pelo 11. A gente não vai precisar ter uma preocupação extra no sentido de ter uma base específica que está fora do 7º e do 11, que está ali no 23. Isso não se manteve pelo guia orientativo que a NPD expôs. Então, esses são alguns dos comentários que eu quis trazer para a sua fala, que foi muito, muito boa. Assim, você é uma profissional maravilhosa, cada dia se destaca mais, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vou deixar que outras pessoas, por favor, se manifestem, o que acharam da apresentação. Se tiverem alguma dúvida, por favor, compartilhem conosco. Boa tarde, de novo. Bom, Renata, parabéns pela apresentação. Nossa, você fez uma apresentação bem completa, né? Realmente pegou ali o guia inteiro e trouxe de forma esmiuçada para a gente, né? Queria parabenizar você por isso. Queria só comentar também, né? Aproveitar aqui o momento e dar um destaque para a importância desse assunto, né? Porque quando a gente começa a discutir o tema de proteção de dados no mundo, essa discussão ela começa justamente por conta da concentração de dados pelo poder público. É exatamente aí que começa a treta, né? Porque a gente tinha já discussões sobre privacidade antes, tem alguns relatos aí no século XVIII, tem alguns artigos bem importantes aí no século XIX, XX, etc. Mas proteção de dados mesmo, a gente começou a falar da década de 60 para cá só. E foi justamente em relação ao poder público, né? Então, a gente tem 3 casos bem emblemáticos, que é um caso dos Estados Unidos, na década de 60, também, sobre concentração de dados pelo poder público. Depois tem um na França, na década de 70, e aí depois tem aquele caso mais emblemático ainda, que é a lei do censo da Alemanha, de uma lei que foi aprovada em 1982, né? E eles faziam um monte de perguntas, né, para os cidadãos, e tinha até multa caso eles não respondessem as perguntas, né? E aí o poder público ele poderia compartilhar esses dados, né? Poderia confrontar essas informações com outros registros públicos. E essa lei foi declarada inconstitucional e foi aí, então, que surgiu o conceito que está lá como a base da LGPD, que é a autodeterminação informativa. Então, isso é a sociedade falando assim para o Estado, olha, Estado, eu mando nos meus dados, né? Foi o primeiro grande recado dos titulares de dados para o Estado, né? Os dados são meus, eu tenho o meu direito de decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, lógico, dentro ali do limite do possível, né? Pensando que a gente tem que sujeitar a soberania do Estado também.
Então, fico muito, muito feliz, muito contente de ter visto a própria NPD trazer já tão rapidamente esse tema, que a gente tem aí alguns preconceitos em relação ao tratamento dos órgãos públicos, no sentido de que, eventualmente, se poderia passar a mão na cabeça dos órgãos públicos, e a gente vê que não é isso que a NPD está fazendo, né? Ela vem aí já regulamentando o tema, já dando orientações, dando destaque para o tema. Então, fiquei muito, muito feliz aqui. E muito feliz também, né, e agradecer aqui a todo o time de produtos, a todo o time tech, porque o guia vem mostrar que a gente está cumprindo, a gente está sempre adiantado, né? A gente estuda, discute, aprende demais e se adianta às orientações. E as orientações, elas não vêm igual a gente fala, né? Elas não vêm, digamos assim, como que o pessoal fala? A NPD não está reinventando a roda, né? Acho que a própria Miriam, diretora da NPD, já falou isso. A gente não vai reinventar a roda. Então, o interessante é que eles realmente não estão reinventando. Então, tudo que a gente está fornecendo de solução, seja por meio de atendimento, seja por meio de funcionalidades, está sendo oferecido com base em estudo, né? E isso mostra que esse estudo está valendo a pena, que a gente está conseguindo entregar a solução certa, né? Então, aqui, agradecer publicamente todo o time de produtos, o time de tecnologia por isso. E, novamente, parabéns, Renata. Muito obrigada por ter sintetizado aí o tema para a gente. Eu não tenho todo o cabedal jurídico que Jéssica dá e você, mas eu estou muito feliz de ter assistido sua apresentação. Parabéns. Excelente. Pode falar, Ayla. Ai, que vergonha. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Eu só gostaria de parabenizar você. Foi uma explicação muito boa, apresentação incrível. E é isso. Muito bom. Mas compartilha esse slide aqui com a gente. Também gostaria de agradecer, Renata, pela apresentação. Parabéns, muito obrigado. Acho que é assunto muito pertinente. Acho que é interessante a gente estar por dentro de tudo isso daí. Muito obrigado pela apresentação e parabéns. Parabéns, Renata, pela ótima apresentação. Foi muito bom, muitas informações aí pra gente, muito legal. Tranquilo. Legal. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente pode fazer a nossa tradicional foto print, que vamos contar com a ajuda de Vitor. Quem se sentir à vontade para ligar a câmera, se quiserem fazer comentários, por favor, ainda está em tempo para a gente conseguir divulgar o nosso comitê. Muito, muito obrigada pela presença de todos. E aí, todos tímidos?